de modo que Deus virou o rosto naquele momento que Ele assumiu os nossos pecados, e Jesus clamou em grande agonia, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? É claro que o pecado nos afasta de Deus, mas o sangue derramado nos aproxima, porque no mesmo momento que o Pai virou o seu rosto da cruz, por causa dos pecados, Ele olhou para nós, porque estava sendo ali feita uma aliança, remindo os nossos pecados. Você tem entendido quão precioso é isso para você? Você tem percebido que isso é precioso? Você tem percebido que isso faz toda a diferença na sua vida? Você tem percebido isso? Se tem percebido, a gente deve ter uma vida grata a Ele. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado por esse momento. Obrigado porque Tu derramaste Teu sangue precioso, Senhor. E quando nós pensamos nos nossos pecados, nos mais graves pecados, Pai, quando pensamos que muitas vezes Te entristecemos, percebemos, Pai, que o Seu amor ainda subsiste sobre nós, e que o Teu sangue é maior do que qualquer pecado. O Teu sangue é maior do que qualquer transgressão. Não há, Pai, pecados que Tu não possa perdoar. Tu levaste os nossos pecados. Aí agora, Senhor, que o Teu precioso sangue nos ajude a andar em novidade de vida. Ajude-nos, Senhor, nesta noite a estarmos ouvindo com atenção aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos valorizar este momento aqui. Possamos valorizar este momento junto de Ti. Possamos estar com os nossos ouvidos abertos e a nossa atenção voltada para Ti. Que nossos pensamentos, Senhor, sejam levados cativos ao trono da glória. Que o Senhor venha destruir, Pai, sofismas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que Cristo seja revelado em nossos corações mais profundamente nesta noite. Que nesta noite possamos, Senhor, absorver de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Fale a cada coração com a voz do Teu Espírito Santo no nosso íntimo, mas coloque em nós, Senhor, o desejo de Te ouvir. Que possamos valorizar este momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos falar hoje sobre o precioso sangue de Jesus derramado por nós. E o primeiro texto que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 40 ao 44. Está no projetor. Eu vou começar, depois os irmãos estarão lendo o verso seguinte. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. De um tiro, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhes um anjo do céu que lhe o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Irmãos, Cristo derramou o seu sangue por nós, e nós vamos fazer aqui uma pequena análise deste sangue precioso derramado por nós. E Cristo, antes de assumir a cruz, Ele foi para o jardim, e no jardim então Ele se pôs a
a orar. E aí a Bíblia diz que ele orou tão intensamente que o seu suor se tornaram como gotas de sangue que escorriam até o chão. Tamanho o sofrimento. Isso é para a gente assim ter uma ideia de quão verdadeiro e profundo foi o sofrimento de Cristo ali no Getsêmani. A gente às vezes pensa, mas era Jesus, né? Jesus não sofria muito. Na verdade, ele estava ali sofrendo. Ele estava sofrendo como um homem qualquer, porque ele se tornou homem. Ele se fez carne e habitou entre nós e sentiu tudo o que sentíamos, as mesmas tentações, as mesmas paixões, como um homem qualquer, mas ele nunca pecou. E ali ele estava orando com tanta intensidade, porque ele sabia que iria assumir os nossos pecados e sentir a dor do pecado dentro de si. Ele sabia o quanto ele ia sofrer nas mãos dos pecadores. E aí então ele começa a agonizar no jardim de Getsêmani. E Getsêmani significa Jardim das Oliveiras, aonde se produzia azeite, aonde as oliveiras, ali havia muitas oliveiras, se tirava então o fruto, se tirava a azeitona e se prensava sobre a pedra vinha sobre um lagar de pedra, e uma pedra maior prensava e escorria, né, por um tubinho ou por uma construção de pedra, se escorria o azeite. E ali estava Jesus sendo prensado, a videira verdadeira, a oliveira de Deus, estava sendo prensado ali, estava correndo, não o óleo, não o azeite, mas o seu sangue. Ele estava sendo prensado ali. O seu corpo estava sendo prensado, ele estava sofrendo, ele estava chorando, gotas saíam dele, gotas de sangue. E por que isso estava acontecendo? Porque ele já estava se preparando para a crucificação. E ele dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feito a tua vontade e não a minha. Ele estava remindo ali o homem da sua queda, aqueles instantes, aqueles momentos que ele estava passando, os últimos momentos, ele estava decidido a remir o homem. E Adão, no jardim da perfeição, no jardim onde não havia sofrimento, ele quis se fazer Deus. E foi no jardim que ele foi tentado e fez a sua vontade, não a vontade de Deus. E Cristo agora está remindo o primeiro Adão, o primeiro homem. Ele está no Getsêmani e dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. A minha vontade é passar sem ser crucificado, é passar por este momento, sem morrer, sem assumir pecados. A nossa carne quer o melhor, quer conforto, mas Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Nós nos tornamos semelhantes a Jesus, quando entregamos a nossa vida a Ele, e dizemos a Ele: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Nos tornamos semelhantes a Adão caído, quando obedecemos a voz do nosso pecado e dizemos conosco mesmos: eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade da carne, eu vou fazer a vontade do pecado. E você está se fazendo a imagem do homem caído, você está obedecendo a voz da carne. Adão quis fazer a vontade dele pela sugestão de Satanás. Serás igual a Deus. Cristo ali na cruz, fazendo a vontade de Deus, se tornou igual a Deus, vencendo. Diz Filipenses 2, do verso 7 ao verso 10. Vamos ler? Eu vou começar
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. No céu, na terra. Amém. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá no jardim do paraíso, na perfeição, Adão ali quis ser igual a Deus, se exaltando, e se tornou em forma de alguém caído e pecaminoso. Cristo na cruz se humilhou, e aí Deus vai e o exalta. Quando você se humilha diante de Deus e quer fazer a vontade de Deus, é Deus que te exalta, é Deus que o faz semelhante a Ele. No jardim, Cristo estava vencendo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, que nasceu sem pecado, mas que venceu o pecado, diferente do primeiro Adão. Depois daquele momento, e ele saiu do Getsêmani, encorajado. Ele saiu do Getsêmani e ele não chorava mais pelo sofrimento que iria passar. Sabe por quê? Porque ele estava contente que a vontade de Deus ia ser feita. A partir dali ele não chorou mais. A partir dali ele não se lamentou, não ficou resmungando. Ele saiu alegre porque Deus ia ser glorificado na vida dele. Ele saiu como um vencedor. Depois disso, saiu decidido a permitir que os homens o pegassem para o crucificar. E aí nós lemos em Mateus 27, 29, que os homens fizeram, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Mais uma vez, Jesus está derramando o seu precioso sangue antes do Calvário. Primeira vez foi no Getsêmani, vencendo o primeiro Adão, sendo obediente ao Pai. Agora estão colocando na fronte dele, na cabeça dele, uma coroa de espinhos. E alguns estudiosos, estudando a vegetação do local aonde se encontrava Jesus, ali na Palestina, concluíram que os espinhos que teceram da coroa eram quase do tamanho de um dedo, e ao colocar na sua cabeça, perfuraram-lhe a sua cabeça, de modo que a gente então imagina o Cristo com a sua cabeça toda ensanguentada, escorrendo sangue. Cristo ali estava derramando mais uma vez o seu sangue por nós, para nos remir, porque depois da queda, depois do pecado, a Bíblia diz que a terra começou a produzir o que não produzia, começou a produzir veneno, coisas ruins, coisa que feria, começou a produzir a morte, e a Bíblia diz que a terra também passou a produzir o que? Cardos e espinhos. E por causa do pecado, esses espinhos existiam, foram feitos uma coroa e colocaram na cabeça de Jesus. Mas o seu precioso sangue estava vencendo toda a maldição que estava sobre a terra, de modo que não precisamos mais viver sob maldição, porque Ele levou as nossas maldições sobre si. Ali estava remindo a terra que havia se tornado má, com tantas coisas terríveis. Ele venceu, dizendo para nós que há uma nova terra para nós, sem pecado, sem maldade,
sem destruição, sem calamidade, sem entrar em iniquidade alguma, porque Ele venceu toda a maldade que a terra passou a produzir. Ele venceu. Mais uma vez, lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 9, podemos vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Aí você diz: ah, pastor, mas eu vou morrer também, Ele provou a morte por mim. Mas você, se não fosse por Ele, você não venceria a morte. Você vai vencer a morte. Sim, você vai morrer, porque a Bíblia diz que é necessário que o corpo do pecado seja desfeito com a morte, o corpo volte para o pó. Mas você vai receber um corpo semelhante a Cristo na sua ressurreição. Perfeito. E aquele Cristo que foi coroado com uma coroa de espinho para fazer a vontade de Deus, agora Ele é coroado de glória. Vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da sua paixão, por causa da sua crucificação. Esse mesmo Jesus que foi humilhado mais uma vez, Deus está o exaltando. Não é mais uma coroa de espinhos, é uma coroa de glória, porque Deus tem uma coroa de glória para você também. A palavra do Senhor nos diz isso. Você vai ser coroado também, mas por causa de Jesus. E Ele nos adverte: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem uma coroa, mas é por causa dele. Se o homem tenta se envaidecer, a coroa vai ser de espinho de sofrimento. Mas se o homem se humilha, se entrega à vontade de Deus, ele vai ser coroado de glória também. Guarda o que tens, para que ninguém venha tirar a sua coroa. Mais uma vez, Jesus vai derramar o seu sangue lá em Mateus 27, verso 26. Vamos ler todos juntos? Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém. Você acha que apenas Jesus apanhou um pouco, foi açoitado um pouco, né? Mas depois foi levado para ser crucificado. Sabe, irmãos, o tipo de açoite que ele sofreu? Os soldados romanos usavam um chicote, e na ponta do chicote, nas pontas, haviam partes cortantes, pontas de ossos afiados, pedaços pequenos de navalhas, e possivelmente ele tenha tomado 40 chicotadas. Imagina então que as suas costas estavam como carne viva, a sua pele saiu e ficou exposta toda a sua carne. Isto é prova de amor por você, porque aquelas chicotadas seriam em mim, porque eu pequei. Ele nada fez. Ele nada fez. E as suas costas em carne viva, o seu sangue escorreu mais uma vez. E por quê? E por que ele sofreu? Porque as suas costas ficaram sangrando, porque se abriu feridas nele.
O profeta Isaías, no capítulo 53, fala sobre isso. E eu quero ler 1 Pedro 2:24. Os irmãos podem ler? Aquelas feridas, irmãos, que ele ali sofreu, não foi em vão. Foi para que nós fôssemos sarados. A palavra do Senhor diz que aprove Deus moê-lo. Quão terrível foi o meu pecado. Foi necessário moê-lo. Sobre as suas pisaduras, sobre as suas chagas, eu fui sarado. Eu queria morrer no pecado, eu queria para o inferno, e Ele vem. Sobre as suas chagas eu recebo cura, sobre as suas chagas eu recebo transformação, sobre as suas chagas eu recebo alívio. Quão grande amor Deus revelou ali por nós, mas com grande poder, porque sobre as chagas de Jesus nós fomos sarados. E muitas vezes você precisa crer, muitas vezes você precisa abrir seu coração, de todo o seu coração ser grato e dizer: Senhor, obrigado, porque pelas suas chagas eu fui sarado. E às vezes, enfrentando momentos de enfermidades, precisamos olhar com fé para a cruz, para o sacrifício de Jesus e louvá-lo: Senhor, obrigado, por suas chagas eu fui sarado. Você crê que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente? É o mesmo que cura, é o mesmo que transforma. Então viva na fé. Diga sempre: Senhor, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Diz o profeta Isaías, Cristo levou, diz que Ele levou sobre si. Profetizando, ele não sabia nem quem era o Cristo, mas ele viu, e ele disse que sobre as suas pisaduras seríamos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Cristo veio nos resgatar do poder do pecado. E o poder do pecado nos deixa enfermos e doentes. Cristo veio nos resgatar de toda a maldição. Creia nisso. Mais uma vez, Cristo lá na cruz estava agora mais uma vez derramando o seu sangue por nós. Agora colocam Ele na cruz. Vamos ler lá em João 20, verso 20. Fala sobre os cravos. Cristo falando para os discípulos, e dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Porque Ele mostrou as mãos, porque Ele mostrou os pés, porque estavam perfurados. E eram pregos enormes. E Ele, ao ser colocado no madeiro, então, Ele foi sustentado apenas pelos pregos. Tanto os pés como as mãos, Ele estava sendo ali, Ele foi pendurado, Ele foi perfurado. Suas mãos foram perfuradas, seus pés foram perfurados, seu lado foi perfurado. E Ele chega diante dos discípulos que estão incrédulos, e Ele mostra. O que isso significa? Significa que Cristo, que teve as mãos perfuradas e os pés, Ele vai atrás
dos seus discípulos que estavam fracos, estavam desanimados, estavam sem fé. Ele vai atrás de Pedro, e ele vai abraçar Pedro, e ele vai perguntar a Pedro se o amava. Sabe por quê? Porque aqueles pregos não mantiveram ele na cruz. Ele ressuscitou, ele venceu, os pregos foram vencidos. Ele manteve a sua mão perfurada para mostrar aos seus discípulos que era ele mesmo. Tamanha era a incredulidade dos seus discípulos. E esse Jesus que mostra os pés, ele vai até os discípulos, ele mostra as mãos, ele abraça os discípulos, significa que Jesus venceu. E a sua mão, que ensanguentada hoje, pode abraçar, pode tocar em você, pode tocar no seu coração, pode remover os seus pecados, pode remover as suas enfermidades. Jesus venceu os pregos na cruz para dizer o seguinte: eu não permaneci numa cruz morto, eu estou vivo e vou até você. Seja como você estiver, creia que Jesus vai até você, e Ele estende as mãos para você, e Ele abraça você, porque Ele venceu. E você pode crer nisso, sentir este verdadeiro amor. E é um amor que não é algo que foi escrito apenas como uma declaração, uma poesia, mas é um amor real. É um amor que deu provas que é real. E às vezes a gente tem um coração como Tomé, a gente precisa ver. Não, Senhor, eu quero ver os cravos, eu quero ver, senão não acredito. Às vezes a gente está assim. A gente fala, poxa, Tomé era tão incrédulo, mas às vezes a gente age como Tomé. Cristo está aqui, é o Cristo que abraça, que acolhe, que ama e que perdoa, e você achando que não, de repente Ele está longe, de repente Ele não está me vendo, de repente Ele não está vendo o meu problema. Ora, deixa Cristo te abraçar, deixa Ele te abraçar. E os pregos estavam lá, apenas para dizer que Ele não está mais preso ali. Ele vai até você, quando você clama. Ele pirou, morreu. Mais uma vez Ele derrama o sangue por nós, ao nosso favor. Lá em João 19, verso 34, vamos ler? Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Depois de morto, então, Jesus é ferido. E aí então, Ele é ali na cruz, onde é aberto o seu ventre, sua barriga, que o seu lado sai então o resto de sangue que ele tinha. E depois disso começa a sair água. Este é o Cristo que por causa da sua morte nos dá de beber, que mata a nossa sede. É por isso que Paulo chama a pedra que seguia os israelitas no deserto para dar a eles de beber, chama aquela pedra de Cristo. Aquela pedra era Cristo, diz o apóstolo Paulo, que seguia no deserto e no momento de cansaço, aquela água, aquela pedra dava água para eles. E aí então Deus fala para Moisés: Moisés, fere a rocha, fere a rocha. E ele feriu, e aquela pedra deu água para eles. Aquela pedra era Cristo. E Moisés, ele bateu na rocha, e Deus disse: não é assim, porque havia uma simbologia. Aquela pedra representava o sacrifício de Cristo. E quando a pedra então ali foi ferida,
Aquela pedra então dá água. E aquele povo no deserto tem como beber, tem como saciar a sede. Cristo na cruz, Ele é ferido, e ao seu lado então jorra todo o seu sangue, depois sai água. Só tinha água agora para sair. E Jesus disse que Ele era a água da vida. E quem tivesse sede poderia beber dessa água. Você precisa apenas tocar na rocha. Você apenas precisa tocar e dizer: Senhor, tenho sede. Lá na cruz estava dizendo o seguinte, cumprindo uma profecia de Ezequiel 47, dizendo que do templo de Jerusalém sairia água e jorraria do altar para saciar a sede de tudo ao redor. E ali em Jerusalém então se cumpre aquela profecia de Ezequiel. Estava ali Cristo e jorrou água. Ele é a fonte das águas da vida. Jesus disse: quem beber desta água nunca mais terá sede, porque essa água vai se fazer uma fonte dentro de você. E quem tem uma fonte dentro de si não precisa ficar por aí procurando copos d'água que o mundo pode oferecer, porque você tem uma fonte dentro de você. O recurso está dentro de você, a água está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Cristo lá na cruz estava nos dando de beber, estava nos dando o seu Espírito Santo. E por causa do seu sacrifício eu posso ter o Espírito Santo. E como isso é maravilhoso, como isso é tremendo, ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Amém?